boca amarga na hora que acorda, aquele cansaço extremo que te deixa totalmente dependente de café e ainda assim você continua cansada. Do nada começa a aparecer no seu corpo mancha roxa sem você ter batido em lugar nenhum. Mau cheiro pelo corpo, CC, chulé, mau hálito, inchaço, perna muito inchada, aquele inchaço aqui embaixo dos olhos, alergia a brinco, dor de cabeça, dor no corpo, dor na lombar, dores de uma forma geral, uma mente muito avoada. São sinais e sintomas de um fígado inflamado, ou seja, de um fígado sobrecarregado. Esse órgão ele é extremamente importante para fazer a limpeza do seu organismo. E para que ele funcione na sua máxima potência, você precisa ser gentil com ele. Dar substratos para ele fazer a faxina da forma correta,